Com muito prazer recebendo o ministro Raul Jungmann, foi ministro da Defesa, da Segurança Pública, foi ministro da Reforma Agrária, deputado federal, em suma, tem uma longa carreira política e claro que a questão central que eu vou conversar com o ex-ministro hoje é o que envolve os tristes episódios do general Eduardo Pazuello e a decisão tomada pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, da não punição, quando ele quebrou, ao menos na minha leitura, claramente o regulamento disciplinar do Exército. Então, a primeira questão que eu coloco ao senhor, agradecendo a gentileza de ter atendido o meu convite, é como que o senhor avaliou a decisão tomada pelo general Paulo Sérgio. Professor Vila, é um prazer sempre estar aqui com o senhor e, evidentemente, com os que nos assistem. Eu considero que a decisão foi equivocada, mais até, ela é indefensável, porque, como o senhor disse, o general da ativa, general de divisão, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, ele cometeu uma transgressão dos códigos disciplinares do Exército e, de um modo geral, das Forças Armadas. E isso implica na necessidade da punição, não por nenhum prazer em punir, né? Não porque, enfim, haja algum animus puniendi, por assim se pode chamar e dizer, mas é porque não punir significa autorizar a anarquia no interior das Forças Armadas. E Forças Armadas têm por fundamento a disciplina e hierarquia. Então, em nome da disciplina e hierarquia, que inclusive são constitucionais, no artigo 142 está lá dito que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e organizadas segundo disciplina e hierarquia, né? Então, por tudo isso é que eu considero equivocado e isso tende a ter reflexos que, de fato, deveriam ser evitáveis e que eu espero que não venham a acontecer. Mas a verdade é que abriu-se uma caixa de Pandora para essas possibilidades. Ministro, há uma leitura que foi feita por alguns analistas aí, da conjuntura política brasileira de que o general Paulo Sérgio teria tomado essa decisão de não puni-lo, como um meio de preservar o Exército, tendo em vista que já tinha ocorrido recentemente a substituição do comando do Exército, saiu o general Pujol, porque tinha algumas contradições, vamos chamar assim, com o Bolsonaro, e ele tinha sido designado. O senhor acredita que essa leitura ela dá conta desse acontecimento? Eu tive também essas informações, quer dizer, essas narrativas de terceiros, mas eu acho que não dá de forma nenhuma, por uma razão muito simples. E eu vou recordar aqui um exemplo, que foi o que aconteceu na Venezuela, no início do governo Chávez. O Chávez ele começou a reduzir, né, paulatinamente, o poder dos comandos sobre as Forças Armadas, os comandantes sobre as Forças Armadas, e transferir isso para o Palácio Miraflores, que é o Palácio Presidencial, ou seja, para ele. E isso resultou na Venezuela de hoje, entre outros fatores que nós temos. Então, toda vez que você politiza uma Força Armada, você retira ela exatamente o seu caráter de instituição de Estado. E no caso das Forças Armadas, instituições que defendem a nação, defendem a todos. Governos são sempre governos de uma parte do todo. Por isso mesmo é que os governos têm oposição. Então, não cabe a uma Força Armada fazer a defesa do governo da oposição, ela faz a defesa da nação como um todo. Por isso mesmo, a sua atitude não se confunde com a do governo, né? A do governo, porque são coisas distintas, são coisas disjuntas, não tem a ver, né? E eu acho que, nesse sentido, a decisão ela foi equivocada e é como se diz, você talvez tenha cobrido algo para descobrir outro, e descobriu algo muito mais sério, que é a hierarquia e a disciplina, que são a razão de ser de uma Força Armada. Ministro, se nós olharmos, ao menos na minha leitura, e eu estou dizendo isso porque eu estou terminando aí, até o final desse mês, já fui entregando por partes uma história concisa do Brasil que está dando, não vou dizer o verbo no passado ainda, porque ainda está um trabalho danado tal para ser conciso Você e a gente é imagina, prolixo, né? verdade, E aí é você vai verdade. passando toda a história das Forças Armadas e olhando a República, de 1889, que foi um golpe militar naquela sexta-feira, até 1990, um século,
você tem constantes intervenções políticas do Exército em especial, né? Em 1889, em 1891, o contra-golpe que derruba Deodoro da Fonseca, apesar que quem lidera a derrubada do Deodoro é a Marinha. E daí para frente, né, os episódios da Guerra de Canudos, depois entrando no século XX, tenentismo, Revolução de 30, não vou listar todos, mas até chegarmos ao longo período do regime militar, e no governo Sarney, o general Leônidas tinha um enorme poder, né? Era uma espécie de condestável do governo Sarney, parodiando o Dutra, o condestável do Estado Novo. Bem, então, e quando assume Fernando Collor, a 15 de março, bem, aí a história é outra. Então, durante um século, constantes intervenções, aí é um silêncio militar. De 1990, um relativo silêncio, até 2015. Então, passou-se o governo Collor, Itamar, os dois governos Fernando Henrique, dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, no segundo governo, e aí a relação com o que estava acontecendo na sociedade também, aí começa a haver algumas movimentações, vamos chamar assim, dos militares. Bem, e aí deu no que deu nos episódios mais recentes, especialmente a partir de 2019. Eu coloco para o senhor, desculpe fazer essa longa questão, que é a seguinte: o Ministério da Defesa foi criado lá em 1999, e eu acho que, e aí eu não sei se eu comungo de uma ideia do senhor, mas eu já acompanhei, já li, já ouvi, houve os governos entre 1990 até 2015 ficaram meio de costas para as Forças Armadas. Esqueceram da sua existência, como se olha, elas existem aí, vamos deixá-las aí e vamos seguir a vida, vamos pensar em outra coisa, né? Então, durante um quarto de século, 25 anos, criaram até nesse espaço de tempo o Ministério da Defesa, e aí mostra mais uma leitura, me parece equivocada, em relação às Forças Armadas. Nomearam como seu primeiro titular um senador derrotado na eleição do ano anterior, Elcio Álvares, no Espírito Santo, que assume o ministério, fica um ano só, envolvido em acusações gravíssimas, se eram verdades ou não, se eram verdadeiros ou não. Isso é uma outra questão lá no Espírito Santo, no momento que o Estado estava de ponta cabeça, crime organizado, presidente da Assembleia, acusações, Esquadrão da Morte e tal. Então, e alguém que não tinha experiência, nenhum conhecimento. Então, depois vem o senhor, tem outros que acabam assumindo em seguida, que também desconheciam a problemática das Forças Armadas no Brasil. O senhor acha que aí está uma das razões, vamos dizer assim, de um certo rancor, não sei se que foi, nesses 25 anos, foi incorporando até chegarmos ao governo Bolsonaro, ou eu estou equivocado? Acho que faz todo sentido a narrativa que o senhor fez. E já abordando a situação presente que nós vivemos, o que a gente vê é uma alienação do poder político, ou seja, da nossa representação política, leia-se também Congresso Nacional, das suas responsabilidades. Porque, observe, professor, nos países democráticos, quem faz o controle, quem lidera, quem, digamos assim, puxa as transformações, a atualização, quem define qual a defesa que o país, de fato, necessita, é o poder político, leia-se o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional brasileiro, e não só ele, as elites, a mídia, de um modo geral, ela não dialoga, ela não entende, ela não se interessa pela questão da defesa nacional, que é a razão de ser das Forças Armadas. Então, disso decorre que as Forças Armadas fazem um raciocínio, ao meu juízo, que é o seguinte: olha, como o poder político do nosso país não tem ou não assume a responsabilidade com a defesa nacional, que, em última instância, as Forças Armadas, os militares, estão dispostos a dar a própria vida pela soberania, pelo território, pelo povo, então é como se os militares dissessem: cabe a nós a tutela desta nação, da defesa da nação. E isso é uma questão que se choca com o princípio democrático, que é exatamente do primado da representação política da nação na definição dos seus objetivos, inclusive da sua defesa. Se o poder político, a quem cabe constitucionalmente, esse rumo, essa definição, ele não se aliena, então esse espaço vazio é preenchido pelas Forças Armadas, que a partir daí passam então a exercer, digamos assim, como eu disse, uma tutela sobre algo que é precipuamente das elites políticas e também civis e a sociedade como um todo, né? E isso continua. E um exemplo muito claro disso que eu estou dizendo. Essa crise ela é mais grave, por quê? Porque nós temos um general de divisão da ativa,
e eu enfatizo isso, da ativa, envolvido no ato político induzido pelo senhor presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que o Congresso Nacional não regulamentou essa participação, ou melhor, a não participação, salvo em situações absolutamente excepcionais, de militares da ativa no governo? Por que isso não foi feito até hoje? Porque o Congresso, o nosso poder político, as nossas elites, elas não assumem as suas responsabilidades. O Mangabeira Unger tem uma frase muito interessante, professor, quando ele diz o seguinte: a preocupação dos civis do poder político é apaziguar os militares. Ah, não, dá um caça aí, dá um navio, dá um tanque, etc., etc. E não se envolvem com as questões que são a razão de ser, né, das Forças Armadas, que é a defesa nacional. Né? Quando, eu já lhe contei essa história, quando, eu fui relator da Lei Complementar 136 na Câmara, e de comum acordo com então o ministro da Defesa, o ministro Nelson Jobim, nós inserimos emendas que colocavam, não é, para análise, aprovação do Congresso Nacional, a Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional da Defesa. Nós dissemos, puxa, agora estão dados os links, está lá, está feita exatamente a conexão entre parlamento, poder político e Forças Armadas para um diálogo em torno da defesa nacional, porque está tudo lá, na política e na Estratégia Nacional de Defesa. O que foi que aconteceu de 2012, por exemplo, até hoje? Nada, absolutamente nada. O Congresso não se interessou, o Congresso não discute, o Congresso não faz audiência pública, o Congresso não dialoga, o Congresso não assume o que é fundamental: liderar as Forças Armadas na definição do rumo da defesa nacional. Mas para liderar, e aqui eu encerro, professor, é preciso ter um projeto, um projeto. Não se lidera sem dar um rumo, sem ter um projeto. Se os nossos representantes, o Congresso, não exerce o seu controle, não exerce a sua fiscalização, então fica, evidentemente, essa situação que o senhor narrou através da história, por assim dizer, mas que hoje permanece, infelizmente, pela alienação, repito, do poder político do Congresso Nacional das suas responsabilidades. Pegando esse gancho que o senhor disse, a deputada Perpétua Almeida tem uma emenda, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional sobre essa questão, né, que envolve justamente os oficiais da ativa, oficiais da reserva, em situações, como o senhor falou, diferentes. O que o senhor acha da emenda da deputada, e ela tem condições de ser viabilizada politicamente? Olha, eu não li a PEC, até estou em débito, que deveria ter lido. A iniciativa é boa, né? Eu chego, inclusive, a fazer um argumento absurdo, que é o seguinte: imagine que o professor Vila fosse presidente da República e eu fosse o comandante de uma força armada, Exército, Marinha, Ó, Aeronáutica. seria uma boa ideia. Professor, né? Seria Professor uma seria, sem sombra de dúvida, um bom presidente para o nosso país, pelo seu conhecimento histórico, sua posição republicana. Então, passa a mão no telefone e o professor Vila não faria isso, o presidente Vila não fazia isso. É só uma hipótese, por favor. Então, ele passa a mão no telefone e diz: olha aqui, ô comandante, eu quero todo o alto comando, os 4 estrelas todos dentro do meu governo. E aí? O que é que eu faria como comandante? Simplesmente, eu dizia não e pedia demissão, ou então eu dizia sim, porque não há nenhuma legislação que ampare um comandante para dizer: não, presidente, isso é um absurdo, o senhor não pode fazer isso. Ele é o comandante em chefe, não tem nenhum travo legal, não tem nenhuma regulamentação legal. Então, este absurdo, que obviamente eu acho impossível de vir acontecer, mas é apenas para demonstrar que o poder político ele tem que exercer essa regulamentação, ele tem que sentar, dialogar, liderar, ter projeto para a defesa nacional. Quem deve dizer qual é a defesa nacional não é uma questão militar aos militares. É o poder político em diálogo com elas, mas cabe última responsabilidade aos representantes da nação, né? Que é exatamente o Congresso Nacional. Agora, se ele não faz isso, professor, se ele não estabelece, está aí um exemplo absurdo do que é que poderia vir a acontecer pelo fato da inexistência de se ter uma regulamentação, como, aliás, nas nações democráticas, mundo afora, existe. Ministro, eu acho que a crise aí da Covid-19 e o episódio de Manaus me chamou a atenção. Eu já tinha lido algumas coisas, pesquisado uma vez um pouco sobre o assunto, mas a crise de Manaus, da dificuldade, no caso envolvendo a Marinha e a Aeronáutica, a dificuldade de levar com urgência o oxigênio. Aconteceu uma tragédia, algo que eu nunca imaginei que no Brasil
do século XXI ocorreria. Mais de 2.000 pessoas morrendo, boa parte delas por falta de oxigênio. Como disse uma entrevistada no nosso canal, é morrer afogado no seco, né? Uma coisa assim inacreditável. Mas dificuldades da Marinha de transportar o que era necessário com urgência e especialmente da aeronáutica, por não ter aviões adequados. E aí eu fiquei pensando na compra dos caças suecos, se isso era relevante ou não sou especialista no assunto. Olhei um pouco sobre a distribuição das tropas, onde elas ficam, lá no sul do país, Rio de Janeiro, um pouco em Brasília. Eu acho muito pouco na Amazônia, né? Eu acho que eu fico pensando para o senhor levantar a seguinte questão: em 2021, na terceira década desse século, que forças armadas, que tipo de forças armadas é necessário para um país como o nosso, que nós não vamos invadir ninguém, nem provavelmente seremos invadidos, nada indica. Qual seria o modelo, né? Porque me parece isso, a gente precisa saber o projeto, o que nós queremos, para daí ter recursos e saber o que comprar, né? Que forças armadas são essas na terceira década do século XXI que são necessárias ao Brasil? O que é bacana dessa sua pergunta é porque ela coloca exatamente a questão da defesa, que defesa nós precisamos ter um país como o Brasil, no plano correto, que é o plano da política. Não é que você vai politizar a defesa, que você vai politizar as forças, não é isso. Mas essa é uma questão que diz respeito a toda a nação. E se não é possível envolver os 220, sei lá, 210 milhões de brasileiros, os seus representantes é quem cabe discutir. Agora, defesa nacional é feito seguro de vida. Você tem para não usar. Mas se na eventualidade acontecer, tá certo? Você tem que estar lá, ela tem que estar lá pronta, o seu seguro tem que estar pronto para você usar. Porque se você atrasar, você não vai ter condições, o seu seguro saúde, o seu seguro de vida, você não vai ter como fazer. Agora, qual é a dimensão que se deve dar a essa Força Armada? Nós temos alguns cenários que são os cenários estratégicos, preocupações estratégicas do país, né? Em primeiro lugar, o Centro Econômico, Político e Financeiro, que é integrado por Brasília, né, por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Ali está o grande coração, o core business, por assim dizer, da defesa nacional. Em segundo lugar, você tem o Atlântico Sul. Nós temos a maior costa, por assim dizer, né, do Atlântico Sul, são 7.400 quilômetros. E águas importantíssimas, porque lá estão aproximadamente 290 infraestrutura crítica só formada por plataforma de petróleo. Além de todo, 97% do nosso comércio internacional passa pelo Atlântico Sul. Então, nós temos que ter uma marinha com capacidade exatamente de negar o mar, como se diz, para qualquer outro tipo de nação estrangeira, piratas, terrorismo, seja o que for, para você poder defender. Um terceiro aspecto fundamental que nós temos que ter é uma defesa da Antártica. Nós temos uma projeção antártica, o que inclui, sobretudo, também a parte sul do país. E, por fim, a Amazônia, que é um grande vazio de poder, já que tem 60% do território nacional e 23 milhões de brasileiros, sendo que desses 23 milhões, 70% se encontram nas cidades, o que significa um enorme vazio, com fronteiras de aproximadamente são 9 países que têm fronteiras, tá certo? Com as riquezas, com a biodiversidade, com a água que você tem lá. Então, você teria que dimensionar uma capacidade de defesa que tivesse a profissionalidade de uma pronta resposta, tá certo? Que tivesse uma capacidade de elasticidade, que é o conceito que se usa, né? Para que você possa deslocar rapidamente contingentes. E aqui vai uma discussão importantíssima. Desde o Império, ou talvez desde antes, que nós temos o princípio da ocupação do território, porque é um território imenso, não é? E desde a coroa portuguesa, o senhor sabe, a Constituição de Belém foi criada em 1737, mais ou menos por aí, se não me engano, e era uma fortaleza, como cá embaixo, por exemplo, onde era também Porto Alegre, era uma fortaleza inicialmente, que eram as grandes preocupações. Depois é que vem a ocupação que é feita da bacia, né, que pega o Guaporé, o Madeira e sobe lá pelo Amazonas, né, o Forte Príncipe da Beira e outras fortificações que foram feitas, tá certo? E a ocupação que se fez das margens, contando inclusive com missionários, né, com as drogas do sertão, que era o comércio que se fazia, e etc., etc., tudo isso gerou uma concepção, por exemplo, de Forças Armadas de ocupação do território. Mas será que nós precisamos ainda hoje? Porque a ocupação do território implica ter, por exemplo, uma Força Armada que, no total, Marinha, Exército e Aeronáutica, tem 320, 340 mil efetivos na ativa, atualmente, correto?
correto? Mas será que nós precisamos de ter todo esse efetivo ou precisamos ter, sei lá, 50, 60, 70 mil homens com alta capacidade, tá certo, de engajamento, com rapidez, com tecnologia, num cenário, por exemplo, de conflito? E depois você tem uma ampla capacidade de mobilização, ou seja, você tem uma reserva com capacidade de ser mobilizada. Essas são discussões eminentemente políticas que nós estamos travando aqui. Mas isso não existe. Quando você manda a política e a estratégia nacional, você vê o seguinte, que nós continuamos tendo a lógica da ocupação do território. É discutível? É discutível. Acho que isso é uma tese defensável. Mas, ao mesmo tempo, será que não estaria na hora de nós iniciarmos uma transição para uma força menor e muito mais capacitada e preparada? E talvez substituindo, por exemplo, determinados papéis, como, por exemplo, as fronteiras, por uma guarda nacional. A Força Nacional que está aí, tá certo? Ela não responde por isso de maneira nenhuma, por outros motivos que não cabe aqui dizer. Mas será que nós não tínhamos que resguardar nossas forças e deixar de ser o Bombril? Se você tem petróleo no Nordeste, lá vão Forças Armadas, você tem refugiado na Roraima, Forças Armadas, você tem transplante de órgãos, Forças Armadas, você tem Amazônia queimando, Forças Armadas, o tempo inteiro. Talvez sejam as Forças Armadas com maior utilização para outras tarefas que não as suas princípios em todo o mundo. Então, são buracos que existem, por exemplo, na atualização e serviços do poder público que são cobertos pelas Forças Armadas, em detrimento da sua formação e da sua capacitação. Bom, nós aqui tocamos em alguns dos inúmeros pontos que precisam ser enfrentados e resolvidos, precisam ser abordados, e que, entretanto, eles não têm a devida atenção. Por isso mesmo, hoje nós ficamos com a concepção de defesa nacional, tá certo? Que não é do domínio, pelo menos, do poder político que nos representa. E aí entra o quê? O mecanismo é inercial. Se você não tem lideranças que liderem, que não tem um projeto de poder, são os militares que vão definir algo que deveria estar sendo definido em conjunto com eles, claro, em diálogo com eles, mas pelo poder político da nação. É interessante essa questão das operações internas, lembrar também a questão do Rio de Janeiro, né? Lembrar desde a Operação Rio, né? Vamos só retroagir ao século passado, né? Claro. A tudo aquilo. Não, isso e o senhor disse da Guarda Nacional, outro dia numa das lives eu fiz referência à questão da Guarda Nacional, mas essa questão é bastante interessante de pensar, quer dizer, entende discutir, não significa certo ou errado, tem de, né, como o senhor está colocando, tem de sentar os especialistas, os da universidade, os políticos, aqueles que passaram por esses cargos, e claro, as Forças Armadas, os seus principais quadros, e discutir, saber como é que é umas Forças Armadas na terceira década do século XXI, e para saber, como o senhor disse, saber que armamentos comprar, quantos homens têm, recursos orçamentários, etc, etc, etc. Eu acho que passa por aí, porque quando elas aparecem é quando tem um tipo de problema, né? É sempre assim. Assim. Sempre assim. Eu agradeço muito uma conversa com o ministro Júlio, uma longa conversa. Primeiro porque é alguém que tem profundo conhecimento da máquina pública, exerceu funções extremamente importantes, está acompanhando para e passo tudo que está ocorrendo no Brasil, e é um estudioso também, né? E isso é muito importante, e a gente precisa encontrar saídas, né? Ter uma análise crítica, mas propositiva também, conseguir sair desse momento. Então, eu agradeço muito o senhor ter atendido mais uma vez o nosso convite, e já deixo de antemão já um pré-convite para uma próxima oportunidade, ministro. Muitíssimo obrigado. Talvez uma correção aqui, inclusive, para um historiador, é até uma anátema, mas acho que Belém é 1637, não é 1637. Eu ia falar, eu ia falar também, porque tem umas questões que envolvem, e a questão chegando lá no Amapá é incrível, é uma coisa que uma vez conversando com o embaixador Rubens Recupero, né? Mostrando quão importante a diplomacia brasileira foi nesse processo de construção do território com o Brasil independente, seguindo a tradição portuguesa, que sempre foi muito eficiente no campo diplomático, porque afinal passou a sua vida com medo de ser recuperada para a Espanha, sempre aquele medo do domínio espanhol. E aqui, idem, né? Como o senhor lembrou, problemas que nós tínhamos no Sul, que vai dar na colônia do Sacramento, depois Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, e depois as questões lá no norte, né? E a presença, como o senhor falou, a questão, quem é que tem posse? É quem está presente ali, a construção dos fortes. Isso, toda essa construção e a importância que foi de Portugal e depois do Brasil independente. Não é fácil. E a cobiça que sempre teve há muito da região amazônica, e a importância de se
ter o controle, né, de tudo Sem aquilo. dúvida, sem Dá dúvida. uma grande discussão. Muito obrigado, ministro. Olha, Eu sou que é agradeço. sempre bom uma troca de ideias, aí aprender. E o nosso canal tem esse objetivo, ministro, como o senhor sabe, que é Então, qualificar a reflexão sobre o Brasil. Muito obrigado. eu sou que agradeço. Um abraço aos Valeu, valeu. todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.